Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, motivo aqui de alegria, meus irmãos, minhas irmãs, pela manhã, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? E nós tivemos mais uma vez, né, reunido no YouTube e hoje, minha gente, eu trouxe uma história que fala do primeiro Martim a ser morto por causa do nome de Jesus, amém? Então essa história que eu vou contar hoje, nessa noite, falar desse Martim que morreu e por que foi o motivo, por que ele quis morrer por Cristo, amém? Então a gente vai estudar sobre essa história hoje e se você assistir ao final, eu prometo, se você abrir o seu coração e deixar essa palavra penetrar, você vai desfrutar dessa palavra e dessa história que Deus tem para nos dar hoje, nesta manhã, amém? Então você aí que tem uma Bíblia perto de você, abra suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 15, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 15, que diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantou-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libetes, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e do que era de Sicília, da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e o espírito com quem falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Proferi blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E exercia o povo e os anciões e escribas vestindo contra ele, e o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram o falso testemunho que dizia: Esse homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra nosso santo lugar e a nossa lei. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam sentados no conselho, fechando seus olhos, viram nele um rosto como o rosto de um anjo. Meu irmão, como eu disse a você, hoje eu quero falar sobre um pouquinho da história de Estevão. Estevão foi um dos primeiros jovens, um dos primeiros martírios a morrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo, passando por suas dificuldades e aflições, ele nunca parou de crer no Deus que sempre esteve com ele. Ele ainda muito jovem, né? Jovem na sua juventude, ele tinha todo o prazer do seu mundo, desfrutar, beber, farrear, mas ele escolheu a melhor decisão da sua vida, de viver em Cristo Jesus e aprender e adquirir a sabedoria de Deus. A palavra do nosso Senhor diz que ele era um homem, um jovem cheio de fé e que andava segundo o coração do Senhor. Ele reconheceu que ele era fraco, falho e pecador, e sem esse Deus ele não era nada. Então ele se incentivava todos os dias o quê? Buscar a palavra de Deus, adquirir sabedoria, dar o seu melhor, porque ele sabia que Deus tinha o melhor sempre para os seus filhos. Deus sabe zerar para os seus filhos. E continuando, a palavra do nosso Senhor diz que ele ia para a cidade e outros cantos pregando o evangelho do Senhor e fazia curas em nome do Senhor Jesus Cristo e fazia sinais e grandes prodígios com a fé que ele tinha em Cristo Jesus. E a palavra do nosso Senhor diz que ninguém resistia à sabedoria em tanto que ele tinha. Muitas pessoas que diziam que era sábia vinham para ele, mas quando chegasse perto deles era envergonhado. Mas por que porque essas pessoas eram envergonhadas? Por tanta sabedoria dele. Porque, como eu disse a você, ele adquiria sabedoria, não era de homem, mas sim de Deus. Ele lutava, ele se esforçava, ele fazia o que tinha de ser feito. Mas ele sempre sabia que sempre tinha um Deus que sempre cuidou dele, que sempre esteve ao lado dele. E quem é esse Deus? O Deus Todo-Poderoso que está sempre ao nosso lado em qualquer área da nossa vida. E continuando. E aquele povo judeu, estava com raiva daquele homem já, que até pagou pessoas, no máximo 2 pessoas aí, para se levantar contra Estevão, para falar que ele estava indo contra a lei de Moisés, estava blasfemando contra o nome de Deus, estava levando o nome de Deus em vão. Até que não pegaram ele e levaram ele até na onde? Até na sinagoga, aonde se ajuntaram todos os anciões e as mestres e outras coisas mais. E começaram a julgar ele. E muitas pessoas falavam falsamente para acabar com a vida daquele moço. Mas mesmo assim ele não negou na sua fé em Cristo Jesus. Ele estava sendo julgado ali, de olho a olho pelas pessoas, mas ele não tinha medo. Porque ele sabia, se ele fosse morto naquele exato momento, ele ia ter de encontro com Jesus. E as pessoas só julgavam, só julgavam.
Até que não. Aqueles pessoal fechando seus olhos. Fechando seus olhos quer dizer, fechando seus olhos, encarando com ele mesmo, viu a cara dele como fosse uma cara de anjo. E aí? Será que Deus não estava perto daquele moço? Então, a palavra do nosso Senhor diz que não ficaram completamente maravilhados, mas eles viram. Viram a grandeza de Deus no rosto daquele menino, daquele jovem. Mas mesmo assim decretaram ele, olha, você vai ser morto. E levaram ele e foi apredejado, né? Todos nós sabemos que colocaram ele como fosse numa cova e no buraco jogaram ele e começaram a jogar pedra. Porque isso era um ato que tinha lá antigamente, porque eles acreditavam que todas aquelas pessoas que blasfemavam contra Deus, que levava, quer dizer, né, que levava a grandeza de Jesus Cristo na sua boca, que falava a verdade, aqueles dali ele disse que ia contra os princípios de ele estava blasfemando contra Moisés, contra Deus, entendeu? Ele sabia que Jesus era o escolhido, que Jesus era o quê? O, o Messias, mas eles negaram Jesus na sua vida. E a mesma coisa não só acontece com o povo judeu, acontece conosco também. A gente tem a oportunidade na mão, aqui ó, tá vendo isso aqui? A palma da mão. Os outros têm concha, né? Mas é a palma da mão, tá vendo? A gente todos os dias, todas as tardes, todas as noites, nós temos a oportunidade de servir a Deus, sim ou não. Mas nós como ser humano, nós ingratos, né? Muita gente diz que é grato pela morte de Jesus, mas às vezes é ingrato. Porque uma pessoa que ama Deus de verdade, que ela é grata pela morte de Jesus Cristo, ela abre mão de tudo para servir a vontade de Deus. Se for de ela deixar o namorado tudo, ela deixa. Eu não estou dizendo aqui para que é para você deixar o seu namorado, não. Eu estou falando que Deus me manda falar, né? Sim, e continuando. E ao ser apredejado por ali para aqueles rapazes, Estevão olhou e disse, Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha alma. Nas tuas mãos eu entrego minha vida. Não tira as tuas mãos, fica aqui comigo, Senhor, e eu entrego nas tuas mãos. Agora que fica a pergunta é, Estevão não estava sofrendo não? Como ele conseguiu falar isso, velho? Na dor. Meu irmão, existe um grande versículo que eu admiro muito, que é o apóstolo Paulo diz assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero dizer, viver em Cristo é a melhor coisa desse mundo. Imagine morrer para Ele. Então quando a gente não morre, a gente não sente dor. A gente fica alegre sabendo que chegou a hora. Vou para o Pai. Aí muita gente está dizendo, Deus me livre, morrer. Você não morreria por Cristo, não? Você não estaria disposto por morrer por Ele, não? Ou você... Jesus morreu por mim porque quis. Mas eu não pedi. Mas eu não pedi a Ele de modo algum. Ele quis se vire. É você que se vire, não Ele. Ele fez o que que era para você tiver ali fazendo. Então Ele fez a sua parte. E Ele de forma alguma Ele diz, olha, não vem a mim por obrigação. Não vem por mim só porque eu te mandei, não. Venha para mim com amor, da mesma forma que eu entreguei por você. Ali naquela cruz. Então, tudo começa a partir de você. A sua história só muda quando você toma a decisão. Desculpa eu falar isso. Mas o pior erro do ser humano é ele mesmo. Por que eu digo isso? Porque acontece coisas na vida do ser humano, ele fica botando a culpa em Deus, fica colocando culpa no diabo, mas tem muitas das vezes que é nós mesmos que nós procuramos. Isso é a verdade. Às vezes acontece muitas situações na nossa vida porque a gente procurou, porque a gente deu lugar. A gente não tem controle na nossa vida, não. A nossa vida está na mão de Deus.
Está tudo na mão dele assim, na palma de sua mão. Ou quer dizer, sobre aqui, sobre os seus ombros. Tudo está sobre os seus ombros. Tudo está. Deus nos ama. E não pela forma que a gente age, pela forma que a gente é. Então não tente mudar de vida. Porque Ele é que está com você. Sempre. Ele ama você pelo jeito que você é, pelo jeito que você age. Aí o irmão está perguntando agora, então eu tenho que continuar sendo pobre. Não, quando eu estou dizendo mudar de vida, não é se tornar uma pessoa igual a outra. Tipo, deixa eu dar um exemplo. Você quer se tornar igual o Neymar. Quer viver do mesmo jeito que ele. Quer ter a mesma namorada com ele. Isso daí você não vai ter, né? Você não vai ter a namorada do mesmo cara. Você não vai ter a mesma saúde do que aquele cara. Não. Sempre nós seremos sempre diferentes. Eu sou moreno. Eu quero dizer, eu sou branco. Você pode ser moreno. Então você não tem como ser igual a mim. Mas a palavra do nosso Senhor diz que todos nós somos uma imagem e semelhança do Senhor. Então, a pergunta que eu quero te dizer hoje é: você está disposto de abrir mão de tudo e seguir uma nova história com Cristo? Agora depende de você, amém? Então essa palavra mesmo que eu trouxe para você hoje é a história de Estevão. E eu fico grato aí por nós estiver mais uma vez reunidos. E bem que você entenda o que Deus queria passar para hoje, nessa manhã, para você, amém? Deus abençoe, pessoal, e obrigado pela essa rica oportunidade de nós estiver mais uma vez aqui. Eu agradeço só a Deus, amém? Deus abençoe, pessoal.